Jesus não ressuscitou. Pois é, calma que eu vou explicar. Mas para isso temos que voltar 2000 anos atrás, lá na região da Palestina, para entender melhor o contexto social, político, histórico e religioso dos judeus. Então fica comigo até o final do vídeo e tire suas conclusões. Olá, queridos questionadores, eu sou Sérgio Azevedo e este é o canal Bíblia Questionada. Já vou lhe pedindo para se inscrever no canal, ativar as notificações e ao final do vídeo, se gostou, dá o seu like também. E siga-nos no Instagram. Então, sem mais delongas, bora lá! Se por acaso eu chegasse para você e dissesse que vi ontem, andando aqui pelo meu bairro, sei lá, Michael Jackson. Estamos em 2021, Michael Jackson morreu em 2009. O que é que você pensaria dessa declaração? Só existem 5 hipóteses que podem explicar essa história. A primeira é de que Michael Jackson não morreu, está aqui passeando pelas ruas do meu bairro aqui no Brasil. A segunda é que eu vi uma pessoa parecida com Michael Jackson, um sósia, e achei que era ele. A terceira, que eu tive uma visão, uma ilusão, seja por delírio, esquizofrenia ou mediunidade. A quarta, que eu estou mentindo. E a quinta, que Michael Jackson ressuscitou. Qual dessas hipóteses você acha a menos provável? Acho que você diria que Michael Jackson ressuscitou. Tem outras bem prováveis também, mas acredito que a quinta, a que Michael Jackson ressuscitou, seria a mais esdrúxula. Por que é que você acha isso? Porque isso não é algo que se costuma acontecer todo dia. As pessoas não andam morrendo e ressuscitando por aí. Você nunca ligou o Jornal Nacional e viu o William Bonner dar a notícia de que alguém morreu e ressuscitou. Tenho certeza que você nunca viu ninguém que morreu e ressuscitou. E é assim que os historiadores fazem para poder determinar se alguma coisa aconteceu ou não no passado. Sobretudo se tiver poucas fontes, poucas evidências. E quanto mais antigo for o fato, menos evidências e menos registros históricos se tem, o que acaba tornando tudo mais difícil. Mas mesmo assim, o trabalho do historiador é reconstruir o passado. E para tanto, ainda que com poucos elementos, eles precisam usar, dentre vários outros critérios, a coerência, ou seja, ver se faz sentido aquele determinado fato no contexto em que ele se insere, seja social, político, geográfico, religioso, ou até a coerência com os próprios atos daquela pessoa, o que se espera de atitude daquela pessoa inserida em todo esse contexto. E também, é claro, as probabilidades, as possibilidades, o que for mais possível, o que for menos improvável. Em uma gama de possibilidades e de hipóteses, eles têm que ir se orientar pelo que for mais provável, ou, no mínimo, descartar o que for improvável. É óbvio que algo acontecido há 2000 anos atrás não tem como cravar, como ter certeza, até porque não existe um registro de imagem, de som, ou um registro documental, oficial, isento, confiável, de alguém imparcial que escrevesse exatamente, pormenorizadamente, um determinado fato. Portanto, o historiador vai dizer o que provavelmente aconteceu ou não. É por isso que aqui vocês vão ouvir muito dizer provavelmente aconteceu, muito possivelmente, quase certeza, porque não dá para cravar, mas dá para chegar a uma possibilidade bastante confiável. Dito isso, um historiador, enquanto cientista, não pode admitir que milagres acontecem, ou muito menos uma ressurreição, que alguém ressuscitou. Por quê? Porque dizer que determinado personagem ressuscitou é muito improvável, para não dizer impossível. Ao longo da história, uma determinada figura que foi milagreiro, curandeiro, muito sábio e que tem o poder de ressuscitar ou até de ser ressuscitado, não é exclusividade de Jesus. Existiram outras figuras na história que também alegam a tradição e as lendas de que eles fizeram tais coisas. Então, um historiador sério, um cientista imparcial, se ele admitir que Jesus ressuscitou, ele precisa também admitir que essas outras figuras, independente da religião deles, também podem ter ressuscitado.
Mas se ele considera improvável que outras pessoas normalmente não ressuscitam, então ele tem que considerar que a hipótese de que Jesus ressuscitou também é bastante improvável. Temos poucas evidências confiáveis sobre a vida de Jesus. É que, na verdade, os únicos documentos que relatam de forma mais abrangente a vida de Jesus, seus feitos, seus ditos, são os evangelhos, sejam canônicos ou não, além das citações que outros livros trazem, mas todos eles são literatura cristã. Mas não é um documento confiável historicamente, porque, além de ter sido escrito várias décadas depois dos fatos, foram escritos por pessoas que falavam grego, que sequer viram Jesus, ou provavelmente nunca viram ninguém que viu Jesus. Escreveram com base nos relatos da tradição oral, do boca a boca, ou usaram outras fontes, como por exemplo os livros de Mateus e Lucas tiveram o livro de Marcos como fonte. Mas são livros que foram escritos por cristãos, para instruir outros cristãos ou eventualmente para converter quem não era ao cristianismo. Então, quer queira ou quer não, é um relato parcial, enviesado. Não pode ser considerado um relato 100% confiável, pelo menos confiável em tudo que conta. Sem falar que as informações diferem de um evangelho para outro, então assim, não tem como ser algo historicamente preciso. Mas o que se pode afirmar com relativa certeza é que os seguidores de Jesus acreditaram, seja por qual motivo, mas de fato acreditaram que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Isso é evidente porque Jesus tinha sido morto na cruz. Eles esperavam que Jesus era o Messias e Jesus morreu na cruz. Então eles fugiram, ficaram desalentados, desesperançados, mas repentinamente houve um up em sua fé e eles ficaram realmente bastante animados, tanto que perseveraram e a ponto de se submeterem a perseguições, a torturas, a prisões e martírios em nome da fé. Então realmente era uma fé muito forte, baseado na crença de que Jesus realmente tinha ressuscitado. Mas vamos voltar às nossas hipóteses que eu falei no começo do vídeo. Considerando que a hipótese de ressurreição é muito improvável, para não dizer impossível, então nos resta 4. A primeira é de que Jesus não morreu. É bem improvável também. Até que tem umas pessoas que acreditam até hoje que Jesus de fato sobreviveu e fugiu para a Índia, lá para Caxemira. Tem inclusive um túmulo lá de uma pessoa lá, de um guru lá, e que eles acreditam que aquela pessoa foi, na verdade, Jesus e há peregrinações para lá. Mas nas primeiras décadas e nos primeiros séculos existiam correntes cristãs que de fato acreditavam que Jesus não ressuscitou em carne. Por exemplo, na tradição islâmica, Jesus não morreu na cruz. Quem morreu foi Judas no lugar dele. Deus salvou Jesus. Porém, eu descartaria essa hipótese porque os romanos eles eram bastante eficientes em suas execuções. A tortura e a morte por crucificação é algo bastante brutal. E eles se preocupavam em se certificar que a vítima realmente morreu. Porque, afinal de contas, esse tipo de pena de morte, assim, em público, servia de exemplo. Então, se alguém conseguisse escapar, seria vergonhoso para as autoridades romanas. Então, não, eles faziam realmente o trabalho bem feito. Então, essa hipótese de que Jesus não morreu está descartada. A segunda é de que os discípulos mentiram. Eu, particularmente, também acho muito difícil isso, justamente pelo que eu falei. Houve uma comoção muito grande. Houve um movimento de ponta-cabeça muito grande na fé dos discípulos, a ponto deles entregarem sua vida por causa da fé. E aí vamos, por exemplo, de Paulo. Por exemplo, Paulo era um judeu bastante fundamentalista em que ele perseguia os cristãos. E aí, de uma hora para outra, ele vira um cristão convertido e dedica a sua vida a pregar o evangelho de Jesus, a viajar por quase toda a Europa e se submeter a frio, a fome, a torturas, a prisões e vindo a ser morto, a ser executado em função disso.
Então ninguém faria isso baseado numa mentira. Porque alguém tão convicto de que Jesus não era o Messias passa a acreditar a ponto de dedicar a sua vida, e Paulo se tornou a pessoa mais importante da história do cristianismo após Jesus, uma figura tão importante, tão dedicada em tudo que ele fez, dedicada a sua vida inteira, baseado numa mentira. E não só Paulo, todos os outros discípulos também. Então não faz sentido que essa história tenha sido tudo mentira. Paulo conta em suas cartas que ele realmente viu Jesus, ou pelo menos ele acredita que viu Jesus ressuscitado. Por que ele estaria mentindo? Então assim, eu não acredito que realmente eles estivessem mentindo. A próxima hipótese é que viram alguém parecido com Jesus. Também não me parece ser plausível, né? Afinal de contas, até o Evangelho conta uma história de que os discípulos estavam a caminho de Emaús e passou um viajante e começou a acompanhar eles na viagem e eles não reconheceram e depois viram que era Jesus. Mas eles eram pessoas que conviveram intimamente com Jesus durante um considerável tempo. Então dava para ver se fosse alguém parecido com Jesus, mas que de fato não era Jesus, eles teriam reconhecido, creio eu. E um relato de Paulo, por exemplo, Paulo não vê uma pessoa de carne e osso que passou. Imagine Paulo sendo um opositor ferrenho dos cristãos e de Jesus, e passa uma pessoa parecida com Jesus. Afinal, Paulo nunca viu Jesus, né? Mas chegasse uma pessoa para ele, normal, de carne e osso, passasse na rua e dissesse: olha, eu sou Jesus. Não acho que Paulo ia dizer: oh, sério? Ah, então agora eu vou passar a seguir você. Não, o relato bíblico é de que Paulo teve uma experiência metafísica, digamos assim. Foi uma experiência bastante marcante, bastante forte. E a imagem que ele viu não era de uma pessoa qualquer passando, parecido com Jesus. Era uma imagem gloriosa. E o relato é que brilhava tanto que Paulo chegou a ficar cego. Por isso que houve uma comoção nele quase que irresistível. Então, não acredito que Paulo engoliria se ele tivesse visto simplesmente uma pessoa se dizendo Jesus e ele acreditar que era Jesus ressuscitado. Então, vamos descartar essa hipótese porque realmente é muito pouco provável. O que nos leva à última hipótese, que é que eles tiveram uma visão. E essa é uma hipótese bastante plausível porque acontece o tempo todo. O tempo todo tem pessoas que dizem que viu gente que já morreu. Você mesmo deve conhecer alguém que alegou que viu uma avó, um tio, um vizinho que já morreu. Ou até você mesmo já pode ter tido essa experiência. Então, é bastante comum esse tipo de relato. Esse tipo de fenômeno de delírio coletivo. Tem pessoas que vê santos, né? Tem relatos de várias pessoas, multidões, que viram ao mesmo tempo Maria, enfim, santos. Então existe esse fenômeno. Relatos dessa natureza tem aos montes. Então não é difícil de levar em conta que isso pode ter sido uma explicação. E vocês podem me perguntar, mas se eles tiveram uma visão, por que eles não acreditaram que estavam vendo um espírito, um fantasma de Jesus e não Jesus ressuscitado? Afinal de contas, se alguém hoje chegar dizendo que viu alguém que já morreu, ele não vai pensar que aquela pessoa ressuscitou. Ele vai pensar ou que ele viu o espírito daquela pessoa ou que ele estava louco. Então, para nós hoje em dia, essa é uma conclusão óbvia, mas não para os judeus do século I, que era o caso de Jesus, dos seus discípulos e do próprio Paulo. Eles simplesmente não acreditavam que poderia existir espírito, ou pelo menos um espírito que sobrevivesse à morte e que aquela vida seguiria em forma de espírito. Parece estranho, mas realmente eles não tinham essa crença. É como se a ideia de espírito fosse só uma energia, uma força que trouxesse vida para o corpo. Em Gênesis, quando Deus formou Adão em barro, ele soprou em suas narinas e aquilo trouxe vida para ele. Então é como se o sopro, o espírito fosse, ou a alma, fosse o sopro divino que faz os seres viverem. Mas quando o corpo morre, isso se esvai. Isso não prossegue como uma vida separada do corpo, em um outro plano, em uma outra dimensão. Na mitologia judaica não existe muito esse lance de céu e inferno. Por essa você não esperava, né?
mas não existe essa ideia de tormento eterno. A esperança de recompensa para os eleitos de Deus era aqui na terra mesmo. A esperança de vir um Messias que ia restaurar o reino de Israel, ou do Filho do Homem para restabelecer o reino de Deus aqui na terra, a Nova Jerusalém, aqui na terra. E as pessoas vivas no momento que fossem os eleitos de Deus iriam adentrar nesse reino e iriam viver nesse reino ao lado de Deus e do Messias por toda a eternidade, e aí seria realmente prazer eterno. E quem já morreu seria igualmente ressuscitado em carne e osso, junto para com quem estava vivo no momento, juntos se submeterem ao julgamento final. Quem fosse salvo iria usufruir das benesses desse reino e iria viver eternamente. Quem não iria ser aniquilado, iria ser destruído. Não iriam para um inferno, um lugar de eterno tormento. Aliás, na lei mosaica, na lei de Moisés, havia um desencorajamento, uma descrença em um contato com espíritos, com pessoas que já morreram. Era desencorajado isso, justamente porque eles não acreditavam nisso. Então, uma pessoa que dizia-se ter contato com mortos era algo a ser evitado. Então, quando eles tiveram a visão de Jesus, não tiveram dúvida, Jesus ressuscitou. Por quê? Porque era justamente o que Jesus pregava, que o fim estava próximo e quem tinha morrido iria ressuscitar. Daí eles pensaram, Jesus realmente estava certo. Deus já ressuscitou Jesus. E então, o processo já começou, o fim já começou. Está realmente muito próximo. Assim como Jesus disse que o fim estava próximo, realmente está. Tanto que Deus já ressuscitou Jesus dos mortos. E é interessante pontuar que a visão de Paulo sobre a ressurreição futura, ou seja, de todos, é muito semelhante com a visão que ele teve de Jesus. Porque, como eu falei, ele teve uma visão gloriosa, mágica de Jesus. Então ele fala em 1 Coríntios que a ressurreição não vai ser nesse corpo perecível, sujeito ao pecado. Será um corpo glorioso, um corpo transformado, mas ainda um corpo físico. Seria uma espécie de corpo físico e espiritual ao mesmo tempo. É meio difícil de entender, mas é por aí. Já para o autor do Evangelho de Lucas e do Evangelho de João, Jesus ressuscitou realmente em carne e osso. Não foi num corpo glorioso. Em Lucas, Jesus se apresenta aos discípulos e diz: venha, toque nas minhas mãos, toque nos meus pés, para conferir as chagas da crucificação. Ou seja, eu ressuscitei, ou seja, dizendo de forma explícita que Jesus realmente ressuscitou de carne e osso, tanto que ele ainda conserva as chagas. E aí, mesmo assim, os discípulos não acreditam, e aí eles dão peixe assado para Jesus comer, e Jesus come. É uma visão diferente da de Paulo, já que Paulo considera que a ressurreição virá num corpo glorioso e não num corpo perecível. Não faz sentido que Jesus mantenha as chagas e as marcas da crucificação. Mas a ideia de Lucas era enfatizar que Jesus realmente tinha ressuscitado em carne, justamente para combater outras correntes cristãs que diziam que Jesus não tinha ressuscitado em carne. Igualmente em João, tem a famosa dúvida de Tomé, onde Jesus disse: venha Tomé, toque, ou seja, pegue na minha carne, veja que eu sou de carne e osso, não sou um espírito. Para Paulo, apesar de ser um corpo físico, não era, como eu falei, um corpo perecível. Esse corpo glorioso não ia estar sujeito no reino de Deus a se submeter às dificuldades e os sofrimentos da terra, inclusive passar fome. Por isso que não faz muito sentido possuir um sistema digestivo apto a comer peixe frito. Então veja como é diferente as duas visões. É por isso que é importante ler cada livro da Bíblia de forma independente. Porque cada autor tem a sua visão, tem o seu propósito, tem a sua crença, e cada autor tem o público específico a que ele quer atingir, ou a que ele quer argumentar contra. Inclusive, para ser ainda mais explícito sobre a natureza do corpo de Jesus após a ressurreição, os evangelhos fizeram questão de dizer que o túmulo de Jesus foi encontrado vazio, justamente para argumentar contra quem acreditava que Jesus não tinha ressuscitado em corpo. Apesar de que túmulo vazio também não prova nada, né? Se você for visitar o túmulo de um parente seu e descobrir que o corpo não está lá, você não vai imaginar que é porque ele ressuscitou. Você pode imaginar qualquer coisa, menos de que ele ressuscitou. Obviamente que o túmulo vazio por si só não gera fé. O que gerou a fé foi terem visto Jesus ressuscitado. E alguém pode até argumentar que o fato de terem sido mulheres as primeiras a virem o sepulcro vazio, e considerando que o testemunho de mulheres não era levado muito a sério na antiguidade,
seria uma evidência de que a história realmente aconteceu. Esse, de fato, é um bom argumento. Por outro lado, se fosse diferente, não seria lá muito verossímil, porque quem visitava o corpo nos túmulos, logo em seguida da morte, eram justamente as mulheres, que levavam aromas, óleos, perfumes, para embalsamar o corpo, para ungir o corpo. Não eram homens, então não faria sentido serem homens os primeiros a encontrarem um túmulo vazio. Até porque logo em seguida da morte de Jesus, os discípulos vazaram, voltaram para casa, foram para Galileia, fugiram com medo de serem vistos como associados a Jesus e acabarem sendo punidos de alguma forma. Então quem criou essa história, se fosse dizer que tinha sido homens, acabaria tendo um efeito contrário e seria muito mais desacreditado do que dizendo que eram mulheres, que afinal de contas estaria muito mais coerente com o contexto da situação. Então é isso, pessoal. Você pode até continuar acreditando que Jesus ressuscitou, contra todas essas evidências, mas teria que usar exclusivamente a fé. E tá tudo bem. Enfim, fé é algo que não se explica, cada um tem a sua e deve ser respeitada. Mas eu, particularmente, não acredito. E na boa, isso não diminui nada para mim a importância de Jesus para a humanidade, para os homens, porque são os ensinamentos morais o grande legado de Jesus. Independente dele ter sido humano ou Deus, se ele ressuscitou ou não, o que importa foram os seus ensinamentos morais, seus exemplos, seus ensinamentos sobre o amor, sobre o perdão, sobre caridade, sobre fraternidade, sobre tolerância, sobre esperança. Na minha opinião, isso é o que realmente importa. É o nosso norte, é o nosso exemplo. Se todos os homens tivessem seguido os ensinamentos de Jesus, o mundo seria totalmente diferente. Mas o que se vê é muita gente mais preocupado com esse lado místico sobre Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, vai voltar em breve. Muito mais até do que focar em seguir os ensinamentos de Jesus. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, dá o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações, que nos dá aquela força. Esse é um canal novo, eu já fiz um vídeo contando mais ou menos sobre a proposta do canal, tá aqui no card. Se você não viu ainda, assista. E não deixe de compartilhar para as pessoas que você acha que vai concordar com os meus pontos e até para quem você acha que não concorda. É sempre importante gerar reflexão, gerar discussão, afinal de contas o debate é sempre salutar. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um forte abraço e questione tudo sempre.